Na última década, o Brasil assistiu a expressivos avanços na ampliação do acesso aos direitos sociais, com destaque para a educação, visando preparar os jovens para a entrada na vida adulta e promover, no tempo certo, a inserção qualificada no mercado de trabalho. A cultura fervilha nas comunidades e isso não é evidenciado para a população como um todo, onde jovens buscam a capacitação e criatividade para serem donos do seu próprio negócio. Só chegam notícias de violência, mas muita coisa rica que se produz dentro da favela não é visto. Daí, o grande desafio da população local, em especial da juventude, na sua maioria afrodescendente. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. Voz da minha mãe. Quando há cortes de investimento, quando a maioria da população não tem espaço para criar subjetividade, a gente vira massa de manobras. A gente vira, sabe, o burro de carga que não reflete, não pensa, não cria. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes. Sou cria da favela, sou cria do Complexo da Penha. Eu acho que a minha missão no mundo é tentar passar essa vida que existe dentro da favela, porque eu sou fruto disso. Falo sobretudo para a população mais pobre, que sempre foi afastada, né, dessas situações. Da delimitação do desenho desses personagens, né? E Lázaro justo nesse trânsito também, desde o desenho da personagem, mas quando você está escrevendo. Por anos já havia um desmantelamento da cultura, um desinteresse em investimento na cultura. Para mim, o incêndio no Museu Histórico Nacional é um grande exemplo disso. Tinha artefatos de mais de 12 mil anos. Tinha fósseis de dinossauros naquele espaço. Como é que a gente recupera isso? A convidada de hoje nasceu em uma família cristã dentro de uma favela do Rio e entende que a atuação política pode ser feita a partir de várias frentes. Ela escolheu a arte e os negócios, onde a comunicação criativa é a solução para a favela. Nos últimos anos, despontou junto a um grupo de promissoras comunicadoras do Rio de Janeiro. E em 2018, lançou a sua agência de planejamento estratégico, com foco nas classes C e D. Estudante de cinema no Centro Afro-Carioca de Cinema Zósimo Bubu e na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, ela acredita que é necessário mobilizar para comunicar, passando estratégias online e offline para atingir o público. Hoje nós vamos conversar com a jornalista e empresária Marcela Lisboa. Marcela, que prazer, obrigada. Cara, a gente estava conversando aqui nos bastidores e, Marcela, multimídia, né? Canta, dança, sapateia, comunica, versa, de tudo um pouco. É o ritmo louco, 150 BPM é o que dizem. Como é que você faz para administrar tudo isso? Como é que funciona a sua cabeça com tanta informação? Olha, administrar, eu aprendi com uma amiga a usar as caixas, né? Que tem uma caixa, a gente divide o cérebro e funciona uma função por vez, senão a gente se perde. Aí eu tô tentando, agenda, Google, sempre marcada. Disciplina, né? Disciplina. Né? Na verdade, eu só tenho aprendido que disciplina é liberdade mesmo, assim. E aí, como é que você, né, transfere todo esse conhecimento para a comunidade? Como é que você faz ampliar essas vozes? Eu trabalho muito em parceria com o Gato Mídia, que é
fundado pela Tamira Tâmara, minha parceira também jornalista. E aí a gente trabalha em conjunto, né? O Gato Mídia, ele tem uma escola de mídia e tecnologia para jovens de espaços populares, favelados ou não. E a Naia como essa agência que, enfim, a partir da formação do Gato Mídia, a gente direciona para o mercado de trabalho. Então, alguns trabalhos eu já tenho esse banco de profissionais que a gente direciona. E assim a gente forma o que chama de um ecossistema empreendedor, né? A partir da favela, dessa potência criativa, criadora que a gente tem. E qual é o diferencial nisso tudo? Qual é a estratégia mobilizadora para as comunidades, para a classe C e D? Bem, as minhas maiores referências, acho que desde sempre, começar pela igreja, né? A igreja é o que eu estudo para o meu próprio projeto do mestrado. É, para mim, a maior referência de comunicação que existe dentro desses espaços dito populares. Então, desde o caderninho de oração, que pega o seu nome, já está ali, a gente fala sobre coletar Big Data. A igreja já tem aqui seu e-mail, seu nome, seu telefone há muito tempo. Da tia que bate na porta, o carro do ovo. Quais as referências que chegam mais próximo de comunicar nesses espaços, né? E aí, a partir disso, acho que a gente vai hackeando, assim. E como é que foi esse start? Como é que você chegou a essa estratégia? Como é que você ampliou o seu olhar para dentro da comunidade e trazer a comunidade para o mundo e o mundo para a comunidade? Eu acho que foi pela minha breve passagem pelo movimento estudantil e a política. Eu entendi o poder que tinha a partir do meu corpo, enquanto um corpo negro, e desse multicorpo, né, que a gente acaba fazendo tudo. E eu entendi que era muito importante, na verdade, não só gerar isso para grupos que já estão estabelecidos de ordem, né, de poder, e entender que retornar, Sankofa, né, filosofia africana, entender que retornar era muito importante para eu conseguir entender para onde eu queria ir. E aí eu me juntei com essas outras comunicadoras muito potentes, para a gente entender de onde a gente vem. Aí eu costumo dizer que ninguém vai vender geladeira para minha mãe melhor que eu, né? Então, se alguma empresa nunca viu um botijão de gás, como é que você vai fazer uma campanha publicitária sobre venda de gás? Você não sabe nem como é que é um botijão, você não sabe como é que é. Faltou o gás no dia, no domingo, na hora do almoço. Isso tudo eu acho que faz parte da nossa trajetória, fez parte da minha trajetória. Eu acho que hoje eu entendo essa minha trajetória como algo absolutamente potente. E aí, a partir disso, eu acho que é importante comunicar para os meus pares, né? E o que você já tem... Desculpa. E o que você já tem de experiência, de casos, né, de coisas que já aconteceram, relevantes ou curiosas? Teve um aplicativo que eu lancei, que foi bem bacana, que foi o Laudelina. Foi uma ONG do Rio Grande do Sul que me chamou para pensar em estratégias de como chamar essas mulheres. É um aplicativo para empregadas domésticas. Então, para conhecer os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Que bacana. E aí, enfim, tecnologia para essas mulheres ainda é muito distante. Então, como pensar? E aí eu lembro da Preta Rara, que é uma rapper e que foi empregada doméstica. E grupos de Facebook de empregadas domésticas, assim, eu fui entrando em todos os grupos e falando com mulheres, em jornais, enfim, como a gente conseguiu, dentro dos sindicatos de empregadas domésticas, fazer as articulações para que hoje essas mulheres consigam ter acesso a seus direitos. Então, para mim, isso foi um caso muito especial. Eu estou agora terminando um processo de curadoria criativa para a Aniele, para um reposicionamento de marca da Aniele, pensando classe C e D. Então, também foi um caso muito especial, né? A gente conseguiu chamar gente do Brasil, pequenas produtoras do Brasil todo, para pensar como a gente quer se ver agora na televisão, a partir das marcas, né? Eu acho que esse era o grande objetivo. Para mim, é fazer com que pessoas como a minha mãe olhem para a favela não mais como um lugar de problema, como ela está cansada de ver no jornal, mas como lugar também de solução, né? De tecnologia, de pensar soluções criativas. Bem, então vamos falar, né, dessas variações. Mac, gente, tá tudo Mac aí contigo? Tô Maczada. Eu acho que a gente acaba encontrando... Eu acho o funk como um grande disseminador, né, de comunicação, de informação também. E de novas linguagens, né? De moda também, tanto no vestir, quanto no cabelo, no raspadinho, quanto na palavra. E acho que a gente está tentando trazer agora, acho que muito com esse objetivo mesmo, de alcançar
meus vizinhos, meus amigos de infância, essa dita classe C e D e é se comunicar a partir do que a gente é, né? Eu acho que por muito tempo, principalmente quando a gente vai para a universidade, existe um purismo de uma linguagem que minha mãe sempre me cobrou muito, de falar corretamente, de saber se portar em determinados ambientes, mas eu acho que a nossa adaptabilidade, essa capacidade que a gente tem de se adaptar a outros ambientes é importante também quando a gente quer voltar, né? Que é o meu intuito, de voltar para essas raízes. E o funk é isso, o Mac é ficar tranquilo, ficar suave, ficar numa boa. E aí eu penso como isso é altamente tecnológico quando você pensa que a gente está num estado de escassez, de negação do Estado, de racismo estruturalizado, que é a favela, que vive numa zona de guerra, né? E essas pessoas conseguem, ainda assim, um garoto de 6 anos me diz que tá tranquilão. Então, para mim, não tem nada mais tecnológico que isso. Ou esse movimento, esse movimento agora dos DJs, pensando na possibilidade de sonhar. São jovens que poderiam pensar em ser jogadores de futebol. Ou podia pensar em ser traficante, pastor, as referências mais próximas. E aí você descobre um Renan da Penha, que é novinho e que, cara, ele acreditou nele. Então eu acho que essa capacidade de acreditar em si é Mac. Ok. Ela é fantástica, na verdade. Eu não tenho nem como mensurar isso, sabe? Pensando no que isso pode reverter para um jovem desse, favelado, que não é só o deixar de se alistar no exército porque ele precisa ajudar em casa. Eu lembro de um professor meu de negócios falando, mas eu fiquei muito assustado porque eu fui numa escola estadual e eu vi que só tinha questões de alistamento para a turma ali do 3º ano, enquanto na escola da Zona Sul que eu dava aula tinha todos os cursinhos, viagens, intercâmbio. Porque são os caminhos que foram pré-traçados. Então, quando esse garoto não pensa mais em se alistar no exército para ter uma grana para ajudar em casa, mas, descobre ali um Resolume, um programa no computador que ele consegue acelerar uma música, aprende com o DJ Polivox como é que acelera a música e ele começa a ressignificar. Ele tá entrando, é low tech. É conhecido como baixa tecnologia? Mas é tecnologia. E aí tem uma mensuração do social, do sonho, né? Um lugar que não tem nem, na verdade, não tem nem como mensurar, que eu acho que isso não tem preço. E aí você falou uma coisa também que me chamou bastante atenção. Você usou a palavra aproximação. Você acha que essa linguagem e, como você bem disse, a estética propicia essa comunicação e gera uma identificação, uma identidade que muitas vezes a gente não encontra na grande mídia? Absolutamente. Eu acho que hoje, na medida que a gente tem avançado e entrado na televisão, alguma coisa da estética já tem mudado. O dread, tem também o caso do Esponja Magic, né, lá em Madureira, que lançou aquela esponjinha, então eu vejo muito mais jovens de favela usando dread, mas ainda assim tá num lugar de preto artista, aquele ele usa dread, né, então ele deve ser alguma coisa... E o cabelinho louro, por exemplo, já é aproximação imediata. Então, eu com dread, eu sou estigmatizada de um jeito. Aquela ali, ela é preta, mas, ela deve fazer faculdade, ela deve... Se eu tô aqui, olham já e, eu sou mais uma. Então, eu tava conversando sobre isso com um amigo meu, isso. Artista, com dread, artista. Raspou a cabelinha, meteu o loiro, você é mais um entre nós. Então, acho que tem também... Eu acho que uma necessidade da gente, filhos do Atlântico, de alguma forma a gente tentar se reconectar às nossas raízes. E hoje, depois da universidade, que eu comecei a me referenciar enquanto favelada, porque até então, eu botei a mão no microfone, a favela nunca foi lugar legal. Não era legal ser favelado, né? Tinha até vergonha de falar. Claro, você não tem cidadania, você não tem endereço, você não tem CEP. Então, depois da universidade, que eu entendi esse poder, né, das massas, eu também tô aí, né? Então é muito mais fácil eu me comunicar com os meus do que eu dar palestra na Zona Sul numa escola particular. Então, é esse mais ou menos o lugar. É esse o nosso lugar, e o nosso lugar é aonde? No mundo, porque a gente merece. Daqui a pouco a gente tem mais Marcela, logo, logo após o nosso intervalo. Já, já.